A gente fez um trabalho em cima da América Latina alguns anos atrás e tal, e a gente foi se aproximando muito desse universo aí, né? E há uns 7 anos a gente fez uma coisa chamada Êxodos, que era em cima do Garcia Marques e alguns outros autores latino-americanos, um pouco tentando entender essa coisa da América Latina, né? Quer dizer, do ponto de vista da onde a gente veio e como é que a gente chegou aqui. Como a gente acha que não é um assunto esgotado, e pelo contrário, existe hoje uma mudança muito forte na questão do avanço social da América Latina, então a gente resolveu pensar na solidão como uma forma de procurar ainda entender onde a gente está e procurar entender também que é um tempo que acabou, né? Que existe um esgotamento aí político, social, existe um esgotamento humano e essa literatura fantástica latino-americana para nós podia nos auxiliar, poder tentar entender, ou pelo menos traduzir para a gente as angústias, né? Quando a gente se depara com tudo, a gente vê que está tudo muito fragmentado. Por isso essa estrutura então, também é uma estrutura muito fragmentária. É quase como se isso fosse uma mistura do delírio, do sonho, do pesadelo que é a América Latina hoje, né? Para as pessoas que vivem nela. Então, ao mesmo tempo, a gente sempre teve a perspectiva de rir da gente mesmo, como uma forma, inclusive, de eliminar a dor e trabalhar com a ideia da utopia, de alguma forma. Então, de certa forma, o espetáculo é uma amálgama disso tudo. Tentar traduzir essas angústias nossas aí, desse grupo, desse teatro de São Paulo, enfim, nessa perspectiva um pouco lúdica, mas também trágica. Então, a gente trabalhou muito com obras da literatura mesmo, né? Com Garcia Marques, com Mário Vargas Llosa, enfim, com esse tipo de autor, onde esses personagens são, de certa forma, arquetípicos, eles se desdobram em várias obras. E, nesse sentido, é feito um trabalho de investigação, de pesquisa, de improvisação dos atores, e aí eles vão encontrando esses eixos, esses arquétipos, e a partir daí a gente começa a desenvolver a história, junto com o Sérgio Roveri, que era o dramaturgo, né? E, de certa forma, a gente também tenta encarar um pouco o que é a nossa estética, o que seria uma estética latino-americana, porque a gente percebe também que a gente sofre um processo de colonização muito violento e a nossa estética ainda é muito ocidentalizada, muito europeizada. Então a gente quis um pouco contar essa história na perspectiva de um grupo folclórico qualquer que pudesse encarar como atributo aquilo que às vezes é defeito estético, né? Toda a multifacetude das coisas, a coisa multitudinária, enfim, a fragmentação, as coisas que viram fiapos, que não se amarram. Então a gente procurou um pouco esse lado, né? A mistura do teatro com a dança, com a música, com o circo, essas artes que na verdade foram desunidas lá atrás com o advento da burguesia, mas que têm uma raiz popular muito forte, né? Que são um pouco a estrutura do fazer artístico de rua, popular, enfim, com todas as influências raciais que o país sofre, né? A gente procura um pouco dar conta disso muito mais como uma angústia do que como uma proposta estética ou qualquer coisa assim. A gente nunca chega onde a gente quer, a gente está sempre mexendo no espetáculo, nem eu, nem os atores, nem, enfim. A gente vai mexendo, né? Quando estreou, isso tinha uma cenografia, isso tinha, sei lá, nos últimos ensaios isso tinha 4 horas, 3 horas e meia. Enfim, isso vai sofrendo uma condensação, uma transformação. À medida que a gente vê o espetáculo, a gente vai vendo que podem sofrer outras alterações. Porque o interessante é essa dinâmica, né? Ele tenta também responder às questões que estão colocadas na sociedade. Quando a gente começou isso, ainda não havia no Brasil, o processo do impeachment era um processo que estava sendo gestado desde a eleição da Dilma em 2014, mas que ele foi se concretizar de fato há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, quer dizer, no momento em que a gente estava, de fato, mexendo com esse material todo e tal. Então isso foi sofrendo toda uma modificação, né?
no fundo, a gente não imaginava que que o país chegasse no lugar que chegou. Nem a cidade de São Paulo, nem que a cidade de São Paulo escolhesse o prefeito que escolheu, que é um representante, de fato, da aristocracia, desse pacto neoburguês, enfim, quer dizer, essa despolitização que, de certa forma, a esquerda deixou acontecer, por conta, inclusive, do seu descuido com a mídia. De algum jeito, o espetáculo tenta pensar isso de uma forma simbólica. A gente abre mão da cidadania e a gente não está responsabilizando ninguém, nós estamos falando de nós mesmos, como fazedores, como artistas, como cidadãos, né? Isso tudo realmente para nós é muito doloroso, porque a gente tem que perceber na gente o quanto a gente se trai e é traído, né? Eu faço parte do grupo de alguma maneira, né? De alguma maneira, ou atrapalhando, ou conversando. Já fiz alguns espetáculos aqui com o grupo, conheço uma boa parte das pessoas, e houve uma brecha numa agenda de outros trabalhos que eu estava fazendo, e era o momento ideal da gente fazer, né? Da gente reencontrar pessoas que já tinham aqui eram os mais antigos do grupo, um encontro com os mais novos e uma ideia que a gente queria contar. A gente partiu de um texto muito antigo, de um dramaturgo que dá nome a esse espaço, que é o Reinaldo Maia, né? Que era um pensador da nossa casa aqui. A partir desse texto dele, a gente convidou o Sérgio Roveri para fazer uma outra dramaturgia, e o Marcão, que era um dos criadores também do grupo, Galpão de Folias, reuniu uma galera para a gente eu contar essa história dentro do nosso ponto de vista, dentro da nossa militância e ponto de vista. Não há nenhuma citação de negros nesse trabalho, né? Na obra do Garcia Marques, não tem uma citação disso. Então, a partir daquilo que eu conheço, daquilo que eu gosto de contar, que são os nossos pretos velhos, os griots, os nossos contadores de história, né? Os nossos narradores, né? As nossas enciclopédias, a história viva, andante, que são os griots. A partir daí, a gente entende que esse livro ele tem essa questão da fábula muito presente. Então, a partir daí, a gente tentou elaborar alguma coisa como fabuladores, grupos de fabuladores. E a partir daí tem um que é perene, que talvez seja esse personagem que eu estou fazendo, que ele é um cara que ele está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo, contando essas narrativas. O nosso trabalho, o trabalho do grupo de fazer parte de um grupo de teatro, a gente parte sempre do ponto que isso aqui é vivo, né? E como ela é uma obra viva, ela vai sofrer milhões de alterações, desde do momento que a gente começou a pesquisar até o momento que a gente está vivendo agora. Então a gente sofre milhões de pressões nossas, de outros colegas aqui dentro, a gente vai inserindo as nossas novidades, as nossas angústias, os nossos desejos e as nossas vontades dentro desse trabalho. E tudo que está acontecendo ao entorno desde do nosso espaço cênico, que é o Galpão do Folias, as coisas que a gente está sofrendo aqui para manter isso vivo, até o nosso desejo de estar em cena contando uma história do ponto de vista que a gente acredita. Então a gente sofre essas pressões todas e tudo isso a gente coloca em cena. A gente criou esse espetáculo dentro desse espaço aqui, partiu daqui e foi para uma instituição, né? A gente estreou dentro de uma instituição, dentro de um outro teatro que tinha um palco italiano. A gente adaptou esse espetáculo para lá. E a gente, de lá para cá, a gente está reestudando, né? E readequando dentro da nossa realidade pessoal, da realidade do grupo, da realidade da estrutura que a gente tem aqui, o contexto do que a gente quer contar, de como a gente quer narrar esse espetáculo, de como a gente quer sensibilizar as pessoas que estão lá e a nós mesmos. A gente verticaliza a nossa visão, mas sem perder a nossa essência do que é o mambembe, do que é o artista circense, do que é o artista popular, né? Mesmo que a gente, às vezes, que alguém faça uma observação que a gente está indo por um caminho muito erudito, a gente tenta trazer de novo o popular para poder atrelar na nossa linguagem, na nossa pesquisa. O Marco e o Sérgio Roveri, quando eles começaram a adaptar, eles foram buscando vários pontos que ligassem, conectassem
né, as informações iam chegando para a gente poder digerir e desenvolver isso. Mas o ponto principal foi que, algum tempo atrás, a gente começou a tentar falar da América Latina, né, entender o que era essa América Latina. Um dos nossos desejos era até da gente ter mais cena dito aqui em espanhol, outro não era uma coisa só para estar falando nesse nosso português, mas teria que ser uma coisa mais abrangente para a gente entender o que é isso. Porque a gente tem um problema muito sério no nosso país, que a gente não consegue se ver fazendo parte da América Latina. A gente acha que a gente faz parte da Europa, né? A gente perde de mil maneiras aí a relação com os nossos países vizinhos, né? Eu já me perguntei várias vezes se a gente teria condição, quando acontecesse esse negócio lá com o time do Chapecó, de fazer uma homenagem como eles fizeram lá, né? Eles pararam um país para falar sobre o time, e a partir daí falar sobre o que é ser latino, né? Eu acho que a gente, de uma certa maneira, fez uma coisa muito tímida, não mesmo na mesma proporção, de unificar essa América Latina, né? De entender o que é isso. A gente não consegue entender nem o que é a nossa brasilidade, né? Então, tem algumas pessoas que têm aversão ao que é genuinamente brasileiro, que é nosso. Então, a gente tenta partir sempre desse ponto de vista, né, para poder, de alguma maneira, analisar. E a gente teve aqui na nossa base, dentro do alicerce do nosso grupo, pessoas que passaram pela ditadura. Então, não é só uma questão do golpe que a gente está vendo agora, mas pessoas que já têm um histórico, passaram lá, ajudaram a construir um novo frescor para o pensamento mais de esquerda, o socialista, o mais humanitário, né? E é a partir desse ponto de vista que a gente constrói também e elabora o nosso pensamento para poder compartilhar com as pessoas o que a gente vem pensando cenicamente. É um enfrentamento constante, né? É um enfrentamento. Por isso que a gente tenta resistir como um signo, alguma coisa simbólica dentro dessa cidade. A gente está do lado, né? Um colega disse recentemente, a gente está do lado do Minhocão, a gente está aqui na Santa Cecília, próximo à Cracolândia, próximo a uma série de prédios que já foram ocupados. E como é que esses artistas pensam esse tipo de cidade nesse lugar, né? Como é que a gente pensa historicamente o que é fazer arte, para quem a gente está fazendo, o que é que a gente quer comunicar. É um pouco isso.